Beleza, pessoal? Seguindo então o nosso tópico aí de política internacional, de relações internacionais, agora eu vou trazer aqui alguns casos que seguido vem aparecendo em provas de concurso e que tem ainda uma grande relevância ainda para o ano de 2015, mesmo que se reportem a questões aí de 2013, 2014, mas que se mantém então aí como pauta de provas de atualidades. Então, agora a gente vai pegar alguns casos isolados, assim, alguns casos soltos, só para a gente fazer um panorama de mais algumas questões de política internacional e de relações internacionais. Bem, uma das coisas que vem abrindo algumas discussões na política internacional e que tem aí um poder, né, alguma possibilidade de se tornar questão de prova, são aí as disputas mais atuais entre o Japão e a China. Então aqui não cabe a gente ficar fazendo um histórico do conflito China e Japão, né, porque a gente teria que voltar no tempo, fazer uma grande digressão histórica, que, sinceramente, as provas de concurso não cobram nessa relação Japão e China. Então aqui a gente pega Japão e China muito pela essa questão da atualidade, né? A maior parte das provas de concurso hoje para tratar de Japão e China vem tratando nessa perspectiva bem dos casos atuais, né? Porque senão a gente tem que fazer uma perspectiva histórica mais ampla e isso poderia, né, e isso, além de não aparecer em prova, mais complica do que ajuda, né? O conflito atual, né, que pelo menos vem ganhando espaço na mídia, vem ganhando espaço no noticiário, são as tensões aí nas disputas entre China e Japão pelas ilhas de Senkaku, Diaoyu, né? Lembrando que a mesma ilha tem dois nomes, Senkaku pelo lado japonês, Diaoyu pelo lado chinês, onde Japão e China, então, disputam uma pequena ilhazinha, né? E isso gerou aí toda uma tensão, né? Ou reabriu toda uma tensão latente, né, na geopolítica internacional e nas disputas, né, asiáticas entre a China e o Japão. Lembrando que a ilha Senkaku Diaoyu, né, ou a ilha Senkaku, é controlada pelo Japão, né? Depois de uma série de disputas entre China e Japão, essa ilha ficou sob o domínio do Japão e mais recentemente a China, então, tem questionado essa soberania japonesa, tem questionado o controle japonês da ilha de Senkaku, no caso na ilha de Diaoyu, né, como chamada pelos chineses. Claro que tem algumas coisas a mais aí, por que China e Japão estão brigando por uma ilhazinha, né, que parece super sem importância, que não tem praticamente nada lá, né? Porque na verdade essa ilhazinha está dentro de uma área muito rica em petróleo e gás natural offshore, ou seja, marinho, né? E essa ilha, então, é uma base importante, né, para a extração desse petróleo e desse gás natural. Então, a China, vendo, né, o controle japonês e tendo uma questão histórica da China sobre essa ilha, ela começa a questionar a soberania do Japão, tentando, então, controlar, né, retomar o controle dessa ilha, que outrora também foi de controle da China. Bem, inclusive, com a China deslocando drones, né, deslocando aviões, fechando espaço aéreo em torno da ilha, né, fazendo um bloqueio naval, né, para os japoneses não acessarem mais a ilha, né. O Japão começou a alarmar na ordem internacional de que a China estava querendo conflito, estava querendo uma guerra, o que se propunha atacar então a soberania japonesa sobre a ilha. Estados Unidos tentou intervir na região, né. A China disse que não aceitava uma intervenção americana, né. Criou a zona de exclusão aérea, a zona de exclusão marítima, dizendo que qualquer avião japonês, barco japonês ou de qualquer bandeira que passasse por ali seria derrubado, seria afundado, né? Entretanto, a questão ganhou aí um grande apelo internacional num certo momento, aí pelo meio do ano de 2013, final do ano de 2013, início de 2014, e depois, né, parou-se de falar um pouco nisso, né? Mas de qualquer forma abre aí uma questão de atualidades que segue importante, né? Essas tensões entre China e Japão seguem hoje na atualidade em torno dessa ilha de Senkaku Diaoyu. Então, esse é o conflito mais recente, ou é a tensão mais recente sobre o caso Japão-China. Então, bem rapidinho, bem simples, só para a gente entender hoje o pé aí da discussão entre Japão e China. Pode ser cobrado em prova? Pode, é um caso super atual, né, e que algumas provas de concurso já colocaram e que ainda para o ano de 2015 pode seguir, né, ou vai seguir aí com força de prova,
já que seguem, né, a zona de exclusão aérea e a China segue intervindo então na ilha japonesa. O Japão segue pedindo providências da ONU, providências dos Estados Unidos, né, dizendo que a China então estaria começando aí um processo novamente expansionista pelo sudoeste asiático e etc. Né? Bem, outro caso que envolve questão de política internacional, que de alguma forma abriu uma série de discussões na política internacional, foi o próprio falecimento do Nelson Mandela no final do ano de 2013. Né? Alguém diz, mas isso não é atual. Bem, de novo, prova de atualidades não é só a última notícia. Como eu já venho dizendo, também diz respeito a uma recorrência de temas de prova, e esse tema do falecimento do Nelson Mandela ganhou, né, uma grande força de prova, com muitas provas em 2014, cobrando, né, os aspectos históricos, os aspectos de atualidades que envolvem o nome do Nelson Mandela, e para 2015 não vai ser diferente. É muito possível que vocês abram cadernos de prova e tenham ainda questões cobrando, né, os desdobramentos ou aspectos, características, enfim, né, sobre a atuação política do Nelson Mandela, sobre a questão da África do Sul, né, ou sobre esse personagem, né, sobre essa personalidade que foi, né, o Nelson Mandela. Bem, então aqui eu trago uma foto do Nelson Mandela, né, dizendo que o Nelson Mandela é esse aqui, viu? O outro se chama Morgan Freeman, né, porque tem algumas pessoas que às vezes acham que o Morgan Freeman é o Nelson Mandela. Às vezes até o próprio Morgan Freeman acha isso, né, começa a fazer frases de efeito na internet, né, mas só para caracterizar, né. Claro que o Morgan Freeman, por ter feito o papel de Nelson Mandela no filme, né, as pessoas que nunca viram, não tinham visto o Nelson Mandela, acabam ficando com a imagem do Morgan Freeman. Mas o Nelson Mandela é esse aqui. Bem, então o Nelson Mandela é um símbolo da luta pela igualdade racial, pelos direitos humanos, né, uma luta, né, contra a opressão, né, racial, contra a opressão étnica, né? E principalmente, né, também é compreendido como um desses grandes líderes, né, da luta pela justiça, pela paz mundial, né, e também pela a questão que a gente poderia dizer da liberdade humana, da emancipação humana. Né? Então ele se torna aí um dos grandes ícones dos direitos humanos, né, em função da sua atuação e das suas vinculações políticas e da sua atuação política. Lembrando que, concretamente, né, ele foi presidente da África do Sul entre 94 e 99, né, mas ele foi líder da luta contra o Apartheid. Né? O Apartheid é exatamente aquele movimento, né, de separação, né, étnica da sociedade sul-africana entre brancos e negros. Né? Lembrando que o Apartheid, então, ele gerava essa exclusão social, né, a não miscigenação, a não relação entre os brancos e os negros, inclusive, né, tanto os Boers, né, de origem holandesa, quanto os próprios ingleses estão subordinando, né, massacrando essas populações de origem africana, né, colocando elas em campos, né, em prisão, né, e excluindo elas de qualquer ascensão política, de qualquer ascensão social, né, em função da questão racial, né, simplesmente em função da questão racial. E isso gerou, então, o Apartheid gerou um contra-movimento, né, um movimento de libertação, por parte, então, dos africanos, dos negros africanos, né, que acabou desembocando na luta armada. Claro, esses movimentos dos anos 50 e 60, influenciados por Martin Luther King, pelos discursos de Malcolm X, né, e de tantos outros líderes que lutavam pelos direitos civis e pelos direitos humanos nos Estados Unidos, também pela causa negra. Né? E isso, então, influenciou alguns grupos dentro da África do Sul a também, né, tomarem essa postura contra a política do Apartheid, essa política de segregação racial e de segregação, né, social. Então, o Nelson Mandela vai ingressar, né, nesses grupos revolucionários que vão dar origem depois à CNA, o Congresso Nacional Africano, que é o partido, né, fundado pelo Mandela e que ainda, né, é o partido mais forte na África do Sul. Mas, num primeiro momento, eles chegaram a adotar táticas de luta armada, né, pegaram em armas contra o governo, né, de origem inglesa, né, contra o Apartheid, né, e lutaram, então, contra as leis segregacionistas. Por que eu estou batendo muito nessa ideia do Mandela vinculado à luta armada? Porque algumas provas de concurso fizeram um pega-ratão que derrubou muita gente, né, dizendo que o Nelson Mandela seguia, né, os preceitos, né, tal qual Mahatma Gandhi, né, líder do movimento
pela paz na Índia, né, e pelo fim da segregação racial e social na Índia, né, e que o Nelson Mandela então teria buscado o caminho pacífico, né, para a libertação. Não, o Nelson Mandela pegou em arma, inclusive ele foi preso por isso. Ele foi preso, né, e ficou preso dos anos 60 até, né, o início, aí a primeira metade dos anos 90, né, gente, mais de 30, quase 40 anos de prisão, né, exatamente em função, né, da sua participação na luta armada. Então, digo isso porque, apesar do Nelson Mandela seguir sim, alguns preceitos, né, do Mahatma Gandhi, né, principalmente o da não violência, mas isso foi a partir de um outro momento, né, depois do Nelson Mandela preso. Ele, quando estava liberto, ele defendia exatamente a solução pelo conflito, pela luta armada. Então, algumas provas fizeram essa jogada, né, essa pegadinha que muitos alunos acabaram caindo. Então, ele recebe o Prêmio Nobel da Paz, né, pela sua atuação política, pela defesa dos direitos humanos, se tornando aí um dos maiores nomes, né, do século XX, da política internacional do século XX. Né? Então, um bom conteúdo aí para aparecer em prova. Outro conteúdo, né, assim, que a gente ouve falar menos, mas que tem apelo, né, de prova, é o surgimento da mais nova nação independente, né, que fez a sua independência no ano de 2011, que é o Sudão do Sul. Né? O Sudão do Sul, então, exatamente essa regiãozinha aqui que está em vermelho, que tem como capital a cidade de Juba, né? Fica aqui ao lado, né, ao seu leste, a Etiópia, ao seu oeste a República Centro-Africana, né, cercada pelo Chad, pela República do Congo, Gana, Quênia, e ao norte, Egito. Né? Então, o norte, né, do antigo Sudão. Então, o Sudão do Sul se separa do Sudão, né, que tem aí como capital a Khartoum, né, acho que uma das cidades mais conhecidas é Darfur, né, mas a capital é Khartoum, e esse processo de independência no Sudão do Sul tem uma análise importante para a gente entender como nasceu então essa mais nova nação independente, né, dentro do concerto aí das nações. Então ela foi criada em 2011 por um plebiscito, ou seja, por uma votação popular que faz esse plebiscito, né, de separação do Sudão do Sul do Sudão. Né? Lembrando que é uma região de maioria muçulmana, com uma grande população cristã, mas de maioria muçulmana. E o grande problema que gerou, né, essas brigas, né, de fundo étnico e religioso no Sudão foi a imposição da Sharia aos cristãos. Lembrando que a Sharia é aquela legislação mais dura, né, pelos preceitos islâmicos, ou seja, viver, né, de forma ortodoxa as leis muçulmanas. E com a imposição da Sharia, né, fez com que os cristãos reagissem e se gerasse então uma guerra civil entre cristãos e muçulmanos no Sudão. Né? Se fala em mais de 1,2 milhões de refugiados no Sudão, nessas disputas então entre islâmicos e cristãos, em função da imposição da Sharia. Ao mesmo tempo, isso também reflete disputas étnicas entre a etnia Dinka e a etnia Nuer. Então, ou seja, uma guerra sectária, dividindo etnias, dividindo posturas religiosas, né? E também tendo como pano de fundo os interesses econômicos, né? Porque existe na região uma boa exploração do petróleo, ou seja, há uma boa base de petróleo, né? E principalmente explorada pela China. Né? A China hoje é um dos grandes investidores, um dos grandes exploradores de petróleo no mundo africano, também os europeus, mas principalmente a China. Em maio de 2014, eles assinaram um cessar-fogo, né, entre o presidente Salva Kiir, da etnia Nuer, e o líder rebelde, né, que foi o Riek Machar, da etnia Dinka, mas agora em 2015 voltam os conflitos, né, por isso que o tema do Sudão volta a ser um tema importante, já que novamente cristãos, islâmicos, Dinkas e Nuers estão novamente em conflito no Sudão, em função das suas posturas religiosas e dessa questão étnica, né, desse pano de fundo étnico que envolve essa divisão e que gerou então a independência de uma parte, né, da população do Sudão, criando o Sudão do Sul. Outro assunto, ainda envolvendo aí um pouco de África na política internacional, nas relações internacionais, diz respeito à ascensão, né, do Boko Haram, desse grupo de origem extremista, terrorista,
na Nigéria. Né? O Boko Haram ele é um dos braços, né, do desmantelamento da Al-Qaeda, lembrando que com a morte do Osama Bin Laden muda, né, a estrutura da Al-Qaeda, uma estrutura que a gente poderia dizer verticalizada de mando, né, centralizada no Osama Bin Laden e vamos dizer assim, numa cúpula de poder, né, junto ao Bin Laden. Com a morte do Bin Laden se esfacela, né, um pouco essa estrutura de mando vertical e surgindo muitos outros grupos com outras lideranças, né, gerando, vamos dizer, uma estrutura mais horizontal, né, de organização no terrorismo internacional. Então, muitos grupos foram surgindo, né, ou se reforçaram, já existiam, mas se reforçaram com o desmantelamento da Al-Qaeda. Um deles foi exatamente o Boko Haram, na Nigéria. Né? Óbvio que o Boko Haram, ao controlar a população, uma parte da população nigeriana, implanta também a Sharia, implanta então esse culto, né, mais ortodoxo, esse culto, né, seguir as normas muçulmanas mais de forma ortodoxa e principalmente começa a caçar também cristãos e caçar outras vertentes religiosas e mesmo étnicas na região. Né? Lembrando que o grupo Boko Haram é um grupo militarizado, né, ligado a esse terrorismo em escala internacional, né, ligado então aos grandes grupos terroristas. Né, uma das lideranças do Boko Haram era, né, da Al-Qaeda, então sai da Al-Qaeda, né, e estrutura esse grupo e faz com que esse grupo então domine, né, uma parte da região na Nigéria. Né, e mais recentemente a gente teve aquele caso de sequestro das meninas, né, na Nigéria, nas escolas, né? Inclusive o Boko Haram também andou fazendo assassinatos, né, de opositores, filmando, colocando nas redes sociais, etc., né? Ameaçando o Ocidente, óbvio, né? Ameaçando os Estados Unidos, ameaçando a cultura ocidental e todo aquele conteúdo mais extremista que a gente conhece aí do terrorismo. Então, esse é um bom tema também de atualidades, né? Porque as coisas mais óbvias para se falar, né, quando se fala de terrorismo, é falar do Estado Islâmico, é falar de grupos jihadistas que atuam no Oriente Médio, como a Irmandade Muçulmana e coisa do tipo. E o Boko Haram, então, ele também é um grupo jihadista, também é um grupo extremista terrorista, mas que atua, né, no continente africano. É importante dizer uma coisa que às vezes as pessoas não sabem ou não têm essa percepção, né? Praticamente 98% da população do continente africano é muçulmana. O restante da população é cristãos ou outras posturas religiosas, mas são posturas extremamente minoritárias. O continente africano é um continente islâmico. Digo isso porque quando a gente pensa em islamismo, a gente se reporta direto ao Oriente Médio, né, e esquece da África. Mas mais do que isso, a gente esquece da África e esquece que boa parte da África acima do Saara, assim, norte da África, né, são exatamente os países aí onde está o berço, né, um grande desenvolvimento dos grupos terroristas. Né. Estou falando aqui de uma série de países árabes, como, sei lá, Argélia, Mauritânia, Marrocos, o próprio Egito, né, Líbia, Tunísia, né, esses países, claramente países de origem árabe, mas que estão no território, né, que estão no continente norte-africano. Né? Então, a gente, quando fala de terrorismo, parece que a nossa cabeça se direciona para o Oriente Médio e esquece o norte da África. Claro que isso tem um porquê. Tem porque depois do atentado de 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos declara exatamente, né, uma guerra ao terrorismo e apontando o Oriente Médio como inimigo. Né? Mas esquece que boa parte então desses grupos terroristas atuam também no norte da África e no sul, né, e nas partes centrais e sul da África, como o próprio, né, Boko Haram, que está lá na costa oeste do continente africano. Ou seja, né, o continente africano é um continente islâmico, né, de predomínio islâmico, e que às vezes a gente perde, né, essa dimensão olhando, né, para o terrorismo internacional a partir do Brasil, porque a gente fica muito com essa leitura, né, do terrorismo ligado ao Oriente Médio. Então tem que ter cuidado, né, porque o terrorismo também atua e está atuando cada vez de forma mais decisiva no próprio continente africano. Um outro assunto ainda da lógica internacional, da política internacional, aproximando já um pouco de América Latina, a gente tem a crise na Venezuela, atual. Né? E a crise atual na Venezuela se relaciona ainda um pouco aos desdobramentos do governo anterior, do governo Chávez, né? E a ascensão então desse novo governo também de vertente chavista, né?
que é o governo Nicolás Maduro, né? Seguindo, então, essa ideia bolivariana, essa ideia do chamado socialismo do século XXI, né? De criar, né, uma postura, né, anti-americana, né, uma postura crítica do desenvolvimento do capitalismo, uma postura extremamente nacionalista, desenvolvimentista nacionalista, né, e que de alguma forma pega aí vários países, né, da América do Sul. Muitas pessoas estão dizendo, é um neopopulismo, é uma nova ascensão das esquerdas na América Latina e etc. Bem, independente dessas avaliações, o fato é que a Venezuela tem passado por momentos de tensão social, né, de grandes conflitos, né, de passeatas e protestos violentamente combatidas pelo governo, né, com muitos mortos. Né. Lembrem lá de fevereiro de 2013, né, e todos os conflitos que envolveram a Venezuela, prisões, mortes, né, contra as manifestações, resultantes das manifestações contra o governo, né, Maduro, e cada vez mais as pessoas indo às ruas para criticar o governo e aí gerando também, né, o refluxo, né, de parte da população que apoia o governo, que apoia a política chavista, né, gerando inclusive conflito entre os grupos manifestantes, entre pró-chavismo e anti-chavismo. O fato, né, que a Venezuela passa por uma crise econômica gritante, né, a indústria venezuelana praticamente quebrou, não tem praticamente indústria lá, tem dificuldade de importar produtos, a carestia de produtos na Venezuela, né? A gente cansa de ver na televisão aí os jornais mostrando que falta alimento, falta brinquedo, falta tudo, né? Falta água, falta luz, né? Exatamente porque a Venezuela sofre uma série de embargos econômicos e de dificuldade de se colocar, né, no mercado, seus produtos no mercado internacional e principalmente de atrair investidores. Os investidores olham a Venezuela com receio e não colocam dinheiro na Venezuela, então a Venezuela tem dificuldade, né, de crescimento. E o Maduro então acusa os Estados Unidos, né, de estar fazendo esses embargos, de estar querendo derrubar o presidente, de estar numa campanha, né, oposicionista para derrubar o chavismo na América Latina, derrubando, né, o próprio Maduro, né, inclusive o Maduro tomou posturas super polêmicas, né, mandou embaixadores americanos embora, mandou adidos comerciais embora, não quer conversa, né, com os Estados Unidos ou com alguns aliados americanos, né, estendendo isso não só aos Estados Unidos, mas aos alguns aliados americanos, falando que há aí um processo golpista encaminhado pelos Estados Unidos para derrubar seu governo, etc, etc. Por outro lado, né, a gente tem também o alarmismo, né, de que o chavismo, né, no caso encabeçado por Maduro, quer implantar uma ditadura, né, e que ele estaria se espalhando para a América para implantar uma onda, né, de ditaduras comunistas ou de ditaduras de fundo de esquerda, né, na América Latina, etc. Então, esses discursos ideológicos estão aí dos dois lados. O fato é que a Venezuela passa por uma grave crise econômica, né, tem baixíssimo crescimento econômico, falta produtos, né, parte da população passa fome, está abaixo da linha da miséria, não tem produtos no mercado e também sofre uma série de embargos internacionais de vários países, né, com dificuldade de relação econômica, né, com dificuldade de troca e também com dificuldade de vender seus próprios produtos. O que mantém a Venezuela em pé são exatamente as suas relações comerciais sólidas com os Estados Unidos através dos petrodólares. É o vender petróleo para os Estados Unidos e também vender petróleo principalmente para os parceiros comerciais da Venezuela, que é o Brasil, que é o Irã, e que são os países que ainda de alguma forma sustentam, né, parte dessa economia venezuelana, já que ela não tem mais para onde correr, né, não tem indústria e não tem produção. Né. Bem, então um contexto muito complicado, né, que gera essas manifestações, porque falta, né, produtos e as pessoas, né, se queixam da inflação, do baixo valor do dinheiro, do desemprego, né, do controle do Maduro à política, né, e também o Maduro vai tomando posturas cada vez mais polêmicas, né. Uma delas foi a chamada Lei dos Preços Justos, onde ele taxou o lucro dos empresários, fechou o lucro dos investidores e empresários na Venezuela a 30%, que fez com que muitas empresas quebrassem, muitos empresários quebrassem, e principalmente que investidores internacionais também não quisessem entrar lá. O que faz com que a escassez de produtos seja cada vez maior, né? Já que o lucro é taxado, o lucro é baixo, né? Tem uma margem de lucro, né? Muitos investidores não veem a
a possibilidade de importar produtos, né, com uma margem tão baixa, né? E também alguns líderes de oposição, né, de outrora do Maduro e do chavismo, foram ganhando força. O próprio Henrique Capriles, que tinha sido candidato presidencial contra o Maduro, ganhou forças, foi à rua, né, tentou organizar uma parte da população, ele é um líder natural de uma parte da população contra o governo Maduro, né, que responde com violência, responde com repressão a esses movimentos, né, e o Capriles denuncia, então, né, essa repressão aos manifestantes, a tentativa de implementar, do Maduro implementar uma ditadura, né, ou que já estaria em curso essa ditadura na Venezuela, né. Surgem também outros líderes naturais, como o próprio Leopoldo Lopes, que foi preso durante o governo. Está lá, está preso. Se você pegar a notícia, aí em 2015, Leopoldo Lopes está preso dizendo, tudo bem, estou preso, mas a minha alma foi lavada, né? Porque estou denunciando internacionalmente os abusos do governo, essa ditadura e etc. Né? Inclusive, o Maduro acusa Capriles e Leopoldo Lopes, então, de articularem um golpe contra ele, né? Esses caras, não, então prova que tem um golpe. O Maduro diz que eles são mancomunados, então, com os Estados Unidos, então com a ideologia americana, que tentando derrubar, né, o governo esquerdista e chavista, né, na América Latina. No caso, na América Latina não, na Venezuela, né, desculpe. Então, o Leopoldo Lopes, esse foi um dos principais líderes da oposição, desses manifestos de estudantes, né, está preso e não há a menor perspectiva. Houve tentativa de intervenção da ONU, de alguns países na Venezuela, mas, né, o Maduro não quer negociar, né, afirmando que isso tudo faz parte, então, de uma grande campanha golpista contra o governo dele, e que o Leopoldo Lopes, então, seria, né, um desses líderes golpistas internos do seu país, e, portanto, o lugar dele, né, deveria ser exatamente na cadeia. Já fechou mais de um ano aí, né, da prisão do Leopoldo Lopes, né? Ele foi preso em fevereiro de 2014, né? Então agora em fevereiro de 2015 já está fechando esse um ano, né? Lembrando que o Maduro ainda criou uma comissão da verdade para tentar investigar os líderes de oposição, investigar o movimento de oposição, né? Para esclarecer esses protestos, que segundo o Maduro é uma tentativa de golpe, né? Encampada pelos Estados Unidos, e houve adesão também de outros países apoiando o governo Maduro. A própria Unasul, né, a União Sul-Americana, a qual a Venezuela é presidente, né, encampou. O Brasil, né, o governo Dilma apoia o governo Maduro, outros governos apoiaram, né, a Venezuela, e claro, do outro lado a gente tem os Estados Unidos extremamente crítico à política venezuelana. A gente teve também essa ruptura entre a Venezuela e o Panamá, né, o Panamá denunciou, né, o que estava acontecendo na Venezuela, numa reunião na Organização dos Estados Americanos, para discutir, né, essa violência durante os protestos na Venezuela. Né. A Venezuela rompe relações diplomáticas com o Panamá, e a gente tem aí, então, todo um posicionamento dos países, né, frente à questão venezuelana. Por exemplo, os Estados Unidos condena a violência, classifica, né, como inaceitável a situação atual, né, na Venezuela, repudia as declarações, o Maduro repudiou as declarações do Obama, né, dizendo que ele está tentando influenciar os grupos de oposição, está tentando influenciar na política interna do seu país. Né. O Obama e os Estados Unidos, né, estudam sanções, estudam formas, né, de tentar comprimir a economia venezuelana exatamente para tentar fazer com que o governo ceda, né, politicamente. E o Maduro diz que, na verdade, isso tudo faz parte desse grande golpe, desse grande plano golpista, né, contra o governo. A ONU, né, também exigiu que as agressões cessassem contra os manifestantes, que houvesse investigação, que liberassem, né, as pessoas que tinham sido presas durante os protestos de forma arbitrária. Né. E, entretanto, por outro lado, a Unasul, né, ao qual pertencem todos os países da América do Sul, né, e a própria Mercosul, apoiam, né, o governo do Maduro, dizendo, tudo bem, temos que apurar o que aconteceu, temos que apurar esses movimentos para ver o que aconteceu na Venezuela, qual é a parcela de culpa, né, dos movimentos ou do governo, mas, de alguma forma, apoiando, né, o governo Maduro. Né. Por exemplo,
a posição do Brasil corrobora, né, a posição do Mercosul e da Unasul. Então o Brasil, de alguma forma, vai, junto com a posição do Mercosul e da Unasul, uma postura muito mais pró-Maduro, né, pró-Venezuela. Ou pró-Venezuela não, é pró-governo Maduro. Então, inclusive na nota dizendo que são tentativas de tentar desestabilizar a democracia na Venezuela, né, que há então aí um clima golpista na Venezuela e que o governo Maduro então apenas estava defendendo, né, está defendendo o seu governo e defendendo a legitimidade democrática, né? Ou seja, os argumentos do Mercosul e do Brasil é então que há um Estado de Direito na Venezuela, né? O Maduro foi eleito e que então temos que garantir essa institucionalidade democrática, garantir a eleição do Maduro. Ou seja, todos vêm no caminho dessa ideia de preservar a institucionalidade, preservar a ordem democrática, né? E claro, também defende a ideia de que esses fatos têm que ser apurados, de que tem que se apurar, né, as manifestações, a origem das manifestações, os conflitos e as violências, né, que foram desdobradas então desse movimento. Então, a Venezuela passa a ser aí um bom assunto, né, de prova, já que volta aí a lógica internacional, volta aos grandes debates em função hoje desses movimentos. Seguem os protestos na Venezuela, segue a perseguição do Maduro aos oposicionistas, né? Segue as acusações do Maduro aos Estados Unidos. Agora, recentemente, ele disse isso de novo, né? De que há aí um plano golpista para derrubar o governo dele, e ele afirmando que vai, né, com os seus partidários, com parte da população que apoia o seu governo, se manter e lutar, né, para manter a ordem democrática, segundo ele, e para manter os resultados eleitorais a qualquer custo. Tá ok? Então a gente segue ainda mais temas, né, sobre política internacional, economia internacional, etc., num próximo vídeo. Valeu!